É uma semana decisiva, né? Conseguimos o objetivo de chegar nessa final. Acho que era necessário até para esse autoestima do grupo retomar. Um grupo que precisava, né, trazer esse momento devido às eliminações anteriores, uma cobrança muito grande. Você chega à final, você ameniza um pouco e você revigora, né, o dia a dia, até o ambiente fica mais leve, né? Tira um peso, se caso não trouxesse esse momento de prejuízos, né? Não só para o clube, mas também individualmente. E pontuando sobre esse grande jogo, 2 jogos, né? Começa a primeira decisão lá fora e depois em casa. Então, ver a evolução, né, de um jogo para o outro, de uma primeira semifinal para uma segunda, analisar bastante o nosso adversário, se fortalecer mais em comportamentos nossos. Tivemos a possibilidade de acompanhar o América contra o Náutico, a decisão do Moacir de ir com a equipe titular, enfim, pode ter uma ou outra alteração, sim, mas entender que independente da maneira do América vir, a nossa essência, o nosso comportamento, o nosso crescimento, né, os nossos ajustes vai ser tão importante quanto, né, para que a gente possa aumentar o nosso nível de jogo, neutralizando também as características do nosso adversário. Sobre Esquerdinha e o próprio Anderson Rosa, estão vindo num processo evolutivo, né, fazendo o tratamento intensivo junto com a parte física ao longo da semana, participando junto com o grupo nos trabalhos, só que dobrando o turno, né? Então eles estão vindo pela manhã, faz a prevenção, o tratamento e vem para o trabalho da tarde com a gente. Vamos ver até amanhã, temos o treino de hoje, o treino de amanhã, para entender o que é viável, né, para esse primeiro jogo, sabendo que a importância de todos estarem 100%, a gente não se precipitar em tomar decisões, porque tem o segundo jogo também. Boa tarde, professor. O seu pensamento tático de formatação da equipe para esse clássico primeiro depende especificamente da liberação ou não desses 2 jogadores, Esquerdinha e o próprio Rosa, ou o senhor já tem alguma coisa pensada, né, possivelmente não contando com eles? E uma outra pergunta é com relação ao aproveitamento do Brizuela, se é um jogador que o senhor tem avaliado como possibilidade para que ele possa ser utilizado mais vezes, até agora ainda não foi, né? E também com a antiga comissão técnica ele teve pouca minutagem e acaba gerando também uma dúvida no torcedor com relação ao aproveitamento dele. Obrigado. Sim, a questão de uma ideia tática, para repetir o que foi feito contra o Laguna, questão principalmente do Esquerdinho e o Danilo, que gostei, né? Sem o Esquerdinha, talvez eu não teria um jogador da característica no grupo para fazer ali. Poderia até deslocar o Alisson, que eu gostei do Alisson depois, quando saiu a esquerda, ele foi para dentro ali, né? Mas não sei se é viável de início isso. E os outros jogadores são mais características de corredor, né? Bismarck, Islan, Brizuela, Robinho, e aí ficaria meio que um jogando em função do outro, como jogou Danilo e Esquerdinha, talvez não seria o desenho mais próximo. Joãozinho jogou comigo de 9 na Luverdense, né? Era aquele jogador leve que consegue fazer bem essa movimentação. Foi o artilheiro da competição, 10 gols no Mato Grossense, e ele conhece bem aquela área ali,
essas bolas de chegar próximo. Muito parecido com o gol que ele perdeu, ele está sempre presente naquele espaço ali. Talvez seria uma opção, mas também que não repetiria assim a imposição num jogo com bola e sem bola, como foi de Esquerdinha e de Danilo, em relação a isso. Sobre Brizuela, a gente está continuando essas observações, vendo os jogos treinos. Nós tivemos mais uma atividade com o Riachuelo na segunda-feira, deu para ver mais, né? Deixei ele desde o início ali, jogador de bastante força, de corredor, de arrasto, né? Talvez está merecendo aí uma minutagem no jogo, dependendo da leitura, né? É duro a gente prometer que vai pôr o jogador no jogo e a leitura do jogo, ela não te dá essa possibilidade, né? Mas uma ideia assim, se eu precisar dessa força, desse arrasto pelos lados, é um jogador, pelo que vem treinando, né, tá merecendo ter essa oportunidade. Boa tarde, Evaristo Pisa, Júlio Araújo da 96 FM. Todo treinador que está na beira do gramado, né, comandando uma equipe num clássico grande como esse, e em 2021 você estava, só que do outro lado da moeda, né? Tanto é que o ABC venceu aquela partida por 3-1, se não me engano, a partida inclusive que logo após você foi desligado do cargo do América. Eu queria que você falasse um pouco do lado da moeda, né? Enfrentando o América num clássico como esse. Eu queria que você falasse também com relação às laterais do ABC. Na primeira partida do Laguna foi o Matheus Rocha e o Lucas Sampaio. No jogo da volta já foi o Ezequiel e o Manuel. O que você está contra o América? Sobre clássico, né, é sempre motivante, né? Todos os jogos em si, principalmente para nós comando, né? O peso de uma derrota para o treinador, né? O clássico ele pesa, mas uma derrota para o Palmeiras de Goianinha pesa também. E eu acho que eu fiz 2 clássicos com a camisa do América, nosso arquirrival hoje. Fazia 5 jogos que o América não ganhava do ABC, eu fiz a vitória lá 1-0. E eu fiz a derrota aqui de 3-1, aonde gerou minha demissão. Mas eu disse que a minha demissão não foi gerada pela questão da derrota do clássico. Foi uma decisão errada nossa de abrir mão da importância do jogo do Palmeiras de Goianinha, de recuperar 5 jogadores tirados daquele jogo para guardar para o clássico, que a gente ia fazer o resultado do Palmeiras de Goianinha. Deu um empate, o ABC jogou à tarde, eu fui a 11, o ABC estava com 10, com 7 foi a 10. E aí o jogo no Frasqueirão, tipo, eu com 11 e o ABC com 10. Se eu faço o jogo de quarta, chego a 13, talvez a derrota aqui não me demitiria, né? Então são estratégias que ocorrem, que a gente aprende a valorizar cada jogo, independente se é clássico ou não. Então eu até falei na minha demissão, estou sendo demitido, ok, entendo, mas não foi essa derrota. Porque se eu faço o jogo de quarta, né, eu ponho o mesmo peso com a titularidade dos jogadores. Na época eu acho que nós descansamos Romarinho, Felipe Guedes, Elvinho, o Wallace Pernambucano para o clássico. Não fizemos o jogo, chegou aqui, perdi. Então a demissão foi no empate do Palmeirinho. Enfim, isso é passado, ficou, e agora a sensação desse lado de fazer mais um grande clássico, né? Uma grande final. Não era final esses 2 clássicos, tem mais esse ingrediente que motiva, né? Poder buscar esse título é motivante para mim, do clube, dos nossos torcedores, para o grupo de atletas, diretoria, enfim, vale muito, e estou me preparando muito na questão emocional também, de um equilíbrio, de boas informações, de bons conteúdos, não passar do ponto, de uma equipe equilibrada, para que a gente faça um grande jogo e uma grande final. A outra pergunta sobre Matheus Rocha e Ezequiel.
não ter jogado, né, e eu ter optado por Matheus Rocha com Ezequiel e Manuel com Sampaio, né. Foi uma opção de fazer algo diferente, de pensar num corredor mais forte pelo lado esquerdo, com equilíbrio do Ezequiel desse lado, Rocha aqui, Manuel aqui, a gente ia ficar bem agudo, o Alisson trazendo para dentro um pouco, abriria mais o lado esquerdo para eu atacar, e o jogo deu outra leitura, tanto que no primeiro tempo a gente utilizou mais o Ezequiel do que o Manuel, né? Eu li um equilíbrio aqui para atacar mais por aqui, e na sequência, segundo tempo, coloquei Rocha, daí eu fiquei com 2 vazões boas de corredor, são jogadores importantes dentro do elenco, estou bem tranquilo em relação à opção que eu escolher, com Rocha ou com Ezequiel, com Sampaio e com o Manuel. São jogadores que me dão muitas situações positivas, independente da titularidade ou não. Eu estou bem seguro nesse setor. Evaristo, boa tarde. Boa tarde. Seguindo, né, nesse cenário do jogo dos técnicos, né, muito se fala no pré-jogo sobre esse jogo de xadrez que os técnicos acabam trabalhando durante a semana, né? Eu queria saber sobre se você já conseguiu, né, observar o que o seu adversário tem a fazer, nesse cenário principalmente em que tanto você quanto o Moacir chegam tendo uma temporada, o início de temporada já com pressão, né, os dois clubes pressionados, mas tanto você quanto o Moacir não estavam aqui no início da temporada, então vocês chegam meio que zerados, mas mesmo assim, né, tendo esse cenário de pressão. E eu queria que você falasse também, pontuasse sobre a diferença das semanas dos dois clubes. O ABC com uma semana cheia, né, de trabalho, e enquanto isso o seu rival com uma semana em que teve compromisso pela Copa do Nordeste. O que você acha que pode ter de diferença também para esse jogo de sábado? Obrigado. Eu acho assim, chegamos num momento decisivo onde nós tínhamos que dar essa resposta. Eu acho que o Moacir deu lá e eu consegui também trazer aqui no ABC. Achei interessante a estratégia do Moacir nessa semana de optar aí com a equipe titular. O treino dele foi contra o Náutico e agora ele só vai ajustar. Talvez ele optou em uma mexida ali do jogo do Santa Cruz, 2, né? Uma por necessidade, o Ricardo Luz ficou suspenso, pôs o Lucas Mendes, tirou o Luiz, pôs o Vila, né? E fez um jogo praticamente com a base de 80% da equipe de sábado. O que ele pode mudar para esse jogo, né? É isso que eu tenho que entender. A volta do Ricardo Luz no Lucas Mendes, pode ser, vai voltar o Luiz ali? Vai ficar igual o jogo do Santa Cruz? Não. Tem o Henrique que vem entrando bem, tem o Thiaguinho que vem entrando bem. E qual que vai ser o desenho, né? Mas o padrão talvez vai ser o mesmo, não vai fugir do Giva ali centralizado, o Souza com Ferreira, o Ítalo por dentro, ou com o Thiaguinho por fora. Então estou me baseando que a linha de 4, ou se ele vai continuar com o Davi na linha da frente, né, junto com o Renan pelo lado esquerdo, o que ele pode mudar? Tem o Romarinho no elenco, que estava comigo na Portuguesa do Rio, que é um bom jogador, que bem lesionado, não sei se pode ser uma surpresa nessa final. Se preocupar em neutralizar os pontos fortes, né, que é o Souza, né, a gente tem que neutralizá-lo, a gente tem que evitar da possibilidade dessas bolas paradas laterais, frontais, que é uma bola perigosa. Eles têm um jogo de imposição nas bolas paradas ofensiva boa, e o que eu percebi um pouco foi também do comportamento da equipe. Uma equipe que nos 2 segundos tempo ela correu muito vibrante, muita característica do Moacir, né? Então, eu penso que hoje ele ainda está nas 48 horas, não vai ter um treino muito forte, amanhã ele só vai tirar a dúvida curta para estar pronto para o jogo. E eu, em cima da semana aberta, busquei colocar todas essas informações que eu passei agora para vocês, né, no campo, para os atletas. Trabalhar, neutralizar os pontos, entender as possibilidades do adversário e a gente nos potencializar. Não adianta só a gente
pensar nos pontos fortes. Sim, a gente tem que trabalhar em cima de neutralizar, mas a gente também tem que ter o nosso jogo, né? A construção do nosso jogo, evoluir o nosso jogo. Ontem muito se falou, vamos mudar horário, vamos treinar à noite, estão filmando ali, informações todo mundo tem. Mudança do treino, talvez, impede um pouco, porque daí o refletor esconde um pouco a informação. Se treinar aqui, a gente sabe que tem aquela guerra. Quando eu estava lá no América era a mesma coisa. Cuidado, tem um prédio atrás aí, estão filmando lá, estão filmando aqui, enfim. Eu acho que hoje com as informações, né, chega, não tem como, todo mundo com analista. Eu assisti o jogo da terça, ele já tem informação do nosso jogo do Laguna, enfim. A gente se conhece, a gente se enfrentou, e eu acho que esse duelo entre a gente assim vai ser bastante estratégico, com muito respeito. Tenho uma consideração muito grande pelo Moacir, né? A gente sempre se fala em momentos aí de informações de jogadores, e agora fazer essa grande final, né? E que a gente consiga colocar para nossas equipes o nosso melhor, e que os atletas retribuam, e que seja o campeão quem for merecedor. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde. Obviamente vem sendo uma semana de muito trabalho, muito estudo do adversário, e o senhor acabou de falar pontos positivos, qualidades da equipe do América. Queria que o senhor, com esse estudo e avaliando o que é que o senhor achou da equipe do América, como neutralizar o América nesse jogo de ida, o América que ainda não perdeu como mandante na temporada 2025. Momentos, entender a construção, né? Constrói muitas vezes com 3 momentos entrando o Souza entre os zagueiros, momentos ele traz o Renan para fazer o terceiro, e daí o Guilherme Paraíba escorrega para dentro, trazendo o Davi mais como um ala, né? Essa construção. Se a estratégia é neutralizar a saída de bola ali para impedir isso, o nosso encaixe de pressão alto, onde vai ser os gatilhos, né? Tirar um pouco o Souza do jogo, eu acho que vai ser fundamental. Aonde? A gente tem uma referência aonde a gente vai neutralizar. O Souza buscando entre os 3 zagueiros, a bola no pé dele lá. O que ele vai nos dar de prejuízo num setor de construção inicial do América? Vai nos dar risco? Se a bola estiver descoberta, a gente vai estar bem posicionado para correr para trás. O Felipe vai estar ligado para fazer uma cobertura. É um ponto. Vamos trabalhar. Deixa a bola no pé do Souza lá, que a gente está equilibrado aqui. O Souza entre linhas, se ele receber sozinho, vai nos gerar prejuízo? Vai. Então, quem que vai dar o gatilho? Vai estar tudo determinado aqui. A gente está trabalhando em relação a... só estamos pensando no Souza? Não. Mas o time depende muito dele no jogo. Porque ele vai alimentar o Thiaguinho, ele vai alimentar o Ítalo, ele vai alimentar o Giva. Todo mundo vai passar pelo pé dele, não tirando o mérito dos outros atletas, né? Mas é mais ou menos o que eu vi. Eu acho que todos aí concordam no meu ponto de vista, né? Então estamos trabalhando, né, muito em cima disso, evitar essas faltas laterais, que é perigosa. Escanteio é perigoso. Então, quanto mais a gente ceder esse tipo de situação para o adversário, mais risco a gente vai correr em relação a prejuízos, né? Então, e não esquecer de jogar. Eu acho que quanto mais você desconfortar o adversário, ele, diante dos torcedores, né, dentro de casa, acaba havendo uma inquietação da arquibancada. E isso pode atrapalhar. Se a gente for lá pensar só em marcar e abrir mão de jogar para trazer um resultado para cá, um empate, eu acho que isso vai ser um fator que eu posso beneficiá-lo. Eu tenho que ir lá marcar e jogar, né? Buscar ser agressivo também. É clássico, né? É jogo de estratégia, mas que a gente tem que também acreditar da possibilidade de fazer um grande jogo lá e
trazer uma situação positiva para o jogo de volta. Carlos Evaristo, Boa. Estamos prestes a presenciar uma cena muito importante. A América pode ser tricampeão, Portugal que não vem há 30 anos, e o ABC também pode ser campeão invicto, algo que não acontece há algum tempo. Qual é o sentimento de poder estragar essa festa do América, do tricampeonato, e de quebra conseguir ser campeão invicto com o ABC? Sentimento, acho que é o que todo mundo busca, né? Acho que o título, eu sei que tem a história, né? A questão de você ser campeão invicto, né? É um fato importantíssimo que marca, que fica, né, marcado na história. O tricampeonato também, né, marca, mas acho que o que vale mais independente dos números, né, que fica na história, é ser campeão da competição. Sendo campeão, eu tiro essa possibilidade do nosso arquirrival ser tri, ótimo. Agora, eu não posso pensar nessa questão de não deixar o meu arquirrival ser tri. Eu tenho que pensar mais em ser campeão, né? Então, acho que o mais importante para nós é isso. É o título, jogar forte, né? Saber que vai ser de extrema importância para o clube, te dá situações muito positivas para o ano, né? Uma ida direta para a Copa do Nordeste, sem passar pela fase de grupos, traz o entusiasmo novamente do nosso torcedor, pensando que há 12 dias a gente já vai estar estreando numa Série C, ele, né, vai vir para cá, como eu falei, você consegue o título, sai lá contra o São Bernardo, consegue um bom resultado, você vem contra o CSA aqui, vai ter no mínimo 10 mil pessoas aqui nos prestigiando. Então vale muito, né, esse momento. E é isso que eu estou buscando passar para os nossos atletas. Evaristo, boa tarde. Boa tarde. É uma decisão que começa sábado, mas que termina no sábado seguinte. Qual a teoria sua e, logicamente, que será passado para os seus jogadores? Vai num primeiro jogo para segurar, vai num jogo de estudo para decidir em casa, e mais, você é da opinião de que você pode mudar o jeito da sua equipe jogar por causa do adversário, ou não? Você vai manter alguns princípios independentemente de ser América ou qualquer outra equipe? Uma decisão, ela começa, vamos lá, os acréscimos aí, 200 minutos de jogo, tem que ter muita estratégia, ela começa lá e termina aqui. O que eu penso muito, você não pode perder a chance de decidir em casa. O que seria? Acho que eu citei na minha coletiva pós-jogo. Eu cheguei na final da Copa do Nordeste em 2019. Nós chegamos invicto nessa final e eu consegui trazer para João Pessoa a final. Eu fui contra o Fortaleza lá, 52 mil pessoas, Castelão lotado. Eu falei para o grupo, rapaziada, o mais importante é fazer um jogo sólido, consistente e não perder a possibilidade de decidir em casa. O que seria isso? Se não ganhar, não perde. Se perder, placar mínimo. Ponto. Tomar um gol aos 38 do segundo tempo. Trouxemos vivo a final para João Pessoa, com chances reais de fazer 1-0, né? Então é mais ou menos isso, é entender bem, ir lá, fazer um grande jogo, neutralizar, duelar, o espírito de decisão, que além de ser um clássico, a decisão, o clássico já te traz isso, e um clássico na decisão ele aumenta, talvez um jogo que a gente não precisa fazer uma palestra motivacional, já se motiva, né, por si só, né, mas ter inteligência, ter estratégia para conseguir um grande jogo. Sobre mudar a minha característica, eu acredito que eu deva continuar oportunizando essa questão dele estar sempre aflorado por jogos, mais vivo. Eu prometi numa coletiva que quem viesse no sábado, no domingo contra o Laguna ia ver um comportamento diferente, né, pela camisa, pela característica dos nossos torcedores. Isso ocorreu. Houve algumas evoluções ofensivas, quero continuar, né,
direcionando esse aspecto. E se eu precisar de um ajuste num adversário que vai me gerar desconforto, eu vou ter sim essa precaução. Se eu precisar delegar alguém para marcar individual, o Souza, se eu entender que isso vai ser necessário para eu travar o meu adversário, eu vou fazer, entendeu? Em vez de marcar no setor, balançar a equipe, não, preciso de um jogador que vai neutralizar. Isso aí está sendo trabalhado também.